Abby e Libby eram grandes amigas que se conheceram quando participavam da banda e do time de vôlei da escola. As duas rapidamente se tornaram inseparáveis e faziam absolutamente tudo juntas e uma completava a outra. Libby German era uma adolescente de 14 anos, Libby, como era carinhosamente chamada. Ela era uma garota inteligente, extrovertida e muito aventureira, e queria se tornar professora de ciências. A Libby fazia todas as pessoas se sentirem bem, conta a avó de Liberty. Abigail Williams, carinhosamente chamada de Abby, tinha 13 anos e era uma garota quieta, amava os animais e amava tudo o que fazia. Sonhava em entrar no ramo da política e aprender sobre ciências forenses. Ela vivia sempre rindo de sua mãe. As duas cursavam a 8ª série do ensino fundamental da Escola Comunitária de Delphi, uma cidade pequena no interior do estado de Indiana, onde elas moravam. Na manhã do dia 13 de fevereiro de 2017, as duas amigas resolveram fazer uma caminhada. A irmã mais velha de Liberty, Kelsey, por volta de 1h30 da tarde, levou as meninas para uma trilha muito popular e não muito longe de onde elas moravam. O pai de Libby combinou que as buscariam às 3h30 da tarde. Elas tinham 2 horas para terminarem a trilha. Às 2h17, Libby posta 2 fotos no Snapchat dela. Às 3h11, o pai de Libby liga para ela para informar que já estava chegando e para ela esperar ele onde eles tinham combinado. Porém, as meninas não estavam lá no local marcado, então ele decide entrar na trilha para ver se encontrava elas no meio do caminho. E aí ele decide ligar novamente e ela não atende também. Aí ele volta para o carro e liga para a mãe dele, que é a avó da Libby. E aí ela liga para o avô também para informar que eles não estavam conseguindo encontrar elas. E por volta de 5h30 da tarde, eles decidiram ligar para a polícia e a avó de Libby decidiu ligar para a mãe de Abby, que estava no trabalho e ainda não estava sabendo do que estava acontecendo. Todos pensaram que elas tinham perdido a noção do tempo, decidiram ficar mais tempo lá caminhando, tirando fotos, ou então elas tivessem ido para outro lugar e não tinham avisado. E por lá ser uma cidade pequena, é fácil espalhar uma notícia. Então, rapidamente, toda a cidade já estava sabendo do que tinha acontecido e que estavam procurando as meninas. Então, muita gente começou a compartilhar e também a participar das buscas por elas. Já estava escurecendo e, com o passar do tempo, a família começou a perceber que não se tratava de uma brincadeira e que algo um pouco mais sério tinha acontecido, pois a Libby tinha medo de escuro e já estava de noite. Então era praticamente impossível de ser apenas uma brincadeira. E a partir daí, começou a cair a ficha de que alguma coisa não estava certo. Por volta de meia-noite, a polícia encerrou as buscas, dizendo que não tinha motivos para se preocuparem e que retomariam com as buscas no dia seguinte, caso as meninas não aparecessem em casa. Mas tanto a família quanto a população da cidade decidiram que iam ficar lá até o amanhecer ou até encontrarem as meninas. Na manhã do dia seguinte, 14 de fevereiro, as buscas foram retomadas e já estavam um pouco mais sérias. Tinham bastante policiais, bombeiros e muitos voluntários. Por volta de meio-dia, a irmã de Libby decidiu procurar debaixo da ponte, perto do riacho. Então ela ouve alguém perguntando sobre quais roupas as meninas estavam usando, pois haviam encontrado um sapato e para ela aquilo tinha sido um sinal de esperança, que talvez as meninas estivessem bem. Porém, minutos depois, elas receberam a pior notícia que poderiam ter. Os corpos das meninas foram encontrados pouco mais de 1,5 km do início da trilha, onde ela tinha deixado as meninas no dia anterior. No dia 15 de fevereiro, um dia após elas terem sido encontradas, a polícia divulgou uma foto de um homem que estava no celular de Liberty. Ele estava no mesmo local onde Libby tinha tirado uma foto de Abby na ponte. Depois de uma semana, a polícia liberou outra informação, um áudio gravado também pelo celular de Libby, em que o homem dizia: "Desçam a colina".
O tempo foi passando e eles não obtiveram respostas. Então a polícia ofereceu US$ 200.000 de recompensa para quem encontrasse aquele homem, mas também ninguém teve notícia dele. Depois de 5 meses, fizeram um retrato falado e divulgaram, com base na foto, em algumas testemunhas que também viram aquele mesmo homem da foto naquele dia na trilha. Com esse retrato falado, 2 homens foram considerados suspeitos. Porém, nenhum dos dois foi possível comprovar que tiveram algum tipo de ligação, ou a polícia descartou eles como suspeito do caso. Um deles, inclusive, foi preso por agressão sexual. E nas suas redes sociais, ele sempre compartilhava informações ou casos de adolescentes que tinham sido abusados ou então desaparecidos. Inclusive o caso da Libby e da Abby. Ele até também compartilhou o retrato falado desse suspeito. É algo bem curioso, né? Porém, ele foi descartado. 3 meses após eles descartarem esse segundo suspeito, a polícia disse que o caso teria um novo rumo, pois eles tinham novas informações sobre o caso e passaram a divulgar um outro retrato falado. Porém, até o momento, nenhuma prisão foi feita e não houve nenhum suspeito divulgado, e o culpado disso ainda está solto. Será que um dia o culpado será pego? Será que vamos realmente descobrir quem fez isso e por que fez tal atrocidade?